Aleluia, graças a Deus. Todas as pessoas que estão aqui conosco são bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por cada um dos que estão aqui conosco. Aleluia. Eu louvo a Deus pelos meninos aqui do altar, que nos ajudam no louvor. É um momento especial, um momento agradável. E nós vamos continuar hoje com a ministração. Nós estamos com a série Milagres. Diga assim: o meu, eu já recebi ontem, vou receber hoje e amanhã também. Eu vivo uma vida de milagres. Aleluia. Você pode dizer assim como quem crê mesmo: eu vivo uma vida de milagres. Aleluia. De milagre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, milagre no trabalho, milagre na família, milagre na rua, milagre no lazer, hein? Milagre lá no namoro com a esposa e com o esposo, milagre na criação dos filhos, milagre nas finanças, tudo quanto é lugar. A vida de crente tem que ser assim, nós somos crentes. Crente quer dizer aqueles que creem, nós cremos na ação sobrenatural de Deus, amém? E agindo Ele, quem poderá impedir? Meu irmão, não tem tinhoso, não tem crabonhão, não tem bicho ruim que possa nos derrotar, porque Jesus está conosco, aleluia, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22, a partir do versículo 22... Hoje nós vamos falar acima das circunstâncias, um texto lindo, está registrado em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33, e esta mensagem está registrada em 3 evangelhos. O único que não conta esse fato ocorrido é Lucas. Mas Mateus, Marcos e João registram esse episódio. Marcos no capítulo 6 e João também no capítulo 6. Mateus no capítulo 14. Olha o que diz aqui. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Diga comigo: andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Diga comigo: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Aleluia. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Que passagem maravilhosa. Uma das coisas mais tristes da nossa geração, claro que em cada geração, desde que o Senhor Jesus veio à Terra como humano, há uma oposição ferrenha contra
todo o projeto de Deus para resgate da humanidade, né? Mas essa geração, o que está acontecendo é algo muito triste, porque igrejas que se dizem cristãs, pastores que se dizem evangélicos, homens que se dizem de Deus, estão relativizando a Bíblia, diminuindo o poder da Bíblia, a consistência da Bíblia, né? E dizendo coisas. Esses dias mesmo eu estava vendo socorre-me, Senhor, e Jesus estende a mão e o segura. Essa lição aqui, irmãos, desta narrativa dos evangelhos de Mateus, Marcos e João, ela nos possibilita construir em nós um modelo de vida baseado no modelo do apóstolo Pedro. Nada do que lemos aqui, ou seja, todas as coisas que lemos na palavra do Senhor, elas são poderosas para nos instruir, elas são inspiradas, elas saem do coração de Deus para nos construir, para nos edificar, para nos burilar, para entalhar em nós o caráter do Senhor. Então, as verdades da palavra do Senhor, elas são consistentes para fazer de nós pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor. Então, esta lição pode nos ajudar a seguir esse exemplo de Pedro. Daí a necessidade de nós estudarmos, de nós buscarmos isso, né? Este milagre, ele é importante, é icônico, porque nos apresenta aqui Jesus vencendo circunstâncias da natureza, né? Andar sobre as águas revela uma característica muito poderosa do Senhor Jesus. Quando Jesus anda sobre as águas, diante dos seus discípulos, os seus discípulos puderam constatar que não estavam diante deles um mestre qualquer, um instrutor qualquer de sabedoria humana, mas estava diante deles aquele que podia vencer as circunstâncias naturais, aquele que tinha poder para submeter as circunstâncias naturais, as leis da física. Essa constatação mostrou claramente para os discípulos a divindade de Jesus, mostrou que ele era realmente Deus, né? Então, o que nós podemos olhar aqui à primeira mão? O Mar da Galileia, na verdade, é um lago que está sobre uma depressão bem profunda, abaixo do nível do mar. E ele tem uma extensão por cerca de 21 quilômetros de extensão, e a parte mais larga dele é entre 13 e 14 quilômetros de extensão. Ele chega aí a uns 50 metros de profundidade, e como ele está numa depressão e ao redor são montanhas, o vento frio que vem, ele alcança o vento quente que está sobre aquela região, então causa e provoca tempestades grandiosas. E este barco, segundo aqui Mateus capítulo 14, versículo 24, quando o Senhor, depois de fazer o milagre da multiplicação de pães, depois de ter ensinado muitas coisas para as pessoas, ele orienta que os discípulos sigam à frente,
para Betsaida, onde eles iam encontrar, depois eles iriam para Genezaré, do outro lado do lago, né, chamado o Mar da Galileia, ou o Mar de Genezaré. Este lugar que os discípulos estavam navegando era de conhecimento deles. Boa parte daqueles discípulos eram pescadores, estavam acostumados com a lida daquilo ali. Mas era tarde da noite e eles foram surpreendidos de maneira terrível. Num ambiente que era característico para eles, num ambiente que era totalmente reconhecido por eles. Eles tinham familiaridade com a navegação naquele lago, então não era nada assim monstruoso, nada diferente das habilidades de boa parte dos que estavam no barco. Mas ainda assim foi um momento difícil, porque lhes atacou uma tempestade, uma tormenta muito forte, e essas ventanias que estavam ocorrendo fizeram com que aquele barco fosse levado bem para o meio, e os apóstolos naturalmente estavam ali tentando remar e tentando ajeitar, e com todas as suas habilidades naturais e conhecimentos náuticos, eles tentavam controlar aquele barco. Eles tentavam ajeitar as coisas da melhor maneira possível, mas a tempestade estava muito forte. Talvez, eu consigo ver isso nas entrelinhas, algo muito superior ao que eles estavam acostumados. Essas ventanias, essas tempestades repentinas, isso é muito comum naquela região. E ela chega as ondas a subir em cerca de 3 metros de altura. Para uma embarcação pequena, é um momento difícil. Quando eu morei no Amazonas como missionário, eu andei numa região de Itacoatiara, que tem uma boca enorme, é o encontro de vários rios, e é um negócio assim, aqueles navios enormes, ingleses, aqueles navios de outros países, e a gente num barquinho pequeno, estava num barquinho de 12 metros, aquela água vinha assim, e eu comecei a ficar com medo ali. E os acostumados ali da região, os ribeirinhos, tranquilos, aqueles meninos naquelas coxinhos, bem na beiradinha, esperando que os outros dessem para eles alguma ajuda. Então, quando eu estava ali, aquelas águas batendo assim, entrando, eu imediatamente me lembrei desse texto aqui, né? E Jesus, tem misericórdia, me segura aqui, né? Então, esses discípulos, eles remavam com força, eles estavam atemorizados e agitados, eles tinham um compromisso, Jesus não chegava, e a coisa saiu da normalidade, as coisas saíram da rotina deles. Ficaram assustados e nervosos, e então era algo, acredito eu, sobrenatural. Era uma interferência do mal para prejudicar o projeto, para prejudicar o plano. Então eles remavam com todas as forças contra aquelas ondas, contra aquele banzeiro forte daquelas águas, mas era inútil, porque os remos não eram suficientes, a força física deles não era suficiente para vencer aquelas circunstâncias. Então, eles estavam ali decidindo o que fazer, pensando qual seria a alternativa, e em meio àquelas circunstâncias, a necessidade de tomar decisões, eles conversando uns com os outros. Era já a 4ª vigília, significa que era entre 3 da manhã e 6 da manhã, a 4ª vigília. Então já era madrugada mesmo. Eles olharam e viram uma silhueta ao longe. Talvez algum relâmpago, talvez alguma claridade assim, repentina, e eles viram aquela silhueta, e eles olharam e com tudo o que estava acontecendo,
essas crendices populares, né, comum em todos os lugares que eu já morei, sempre tem crenças assim de fantasma, de misuras, essas coisas todas. E entre pescadores isso é muito comum, essas crenças populares de fantasmas, de aparições e tal. E eles olham ao longe e vê uma silhueta andando sobre aquelas águas. Ah, irmãos, o coração deles deu aquela agitada. E eles... é um fantasma. Não bastasse esse movimento das águas, não bastasse essa perturbação aqui na nossa navegação, ainda vem um fantasma. E eles começaram a gritar. Agora imagine vocês, homens barbados, homens feitos, trabalhadores braçais, pescadores, boa parte deles pescadores, acostumados com a lida, de repente começaram a gritar: é fantasma, é fantasma. Imagine isso, irmãos. Você consegue visualizar esse movimento dentro do barco, essa agonia, essa aflição? Parece até ridículo, né? Mas vai lá ficar com eles naquela hora para você ver se é ridículo. Hoje, só lendo aqui, bem no conforto do ar-condicionado, bem quietinho aqui, a gente olha e fala: mas que coisa ridícula, rapaz. Mas eles estavam amedrontados. Ondas muito altas, o barco balançando. Eu não sei se você já navegou num barco assim, eu acabei de dizer que já, e é um movimento que você fica agoniado. As ondas altas, o banzeiro alto vem para... Você fala: vou naufragar. E é um fantasma ainda. Sabe, irmãos, aquela figura distinta que apareceu ao longe provocou um pavor, provocou um medo, provocou uma angústia e parece que transbordou o episódio. Transformou aquele episódio que já era complexo em algo mais desagradável. E quando Jesus viu tudo aquilo, aquele desespero, aquela aflição, aquele medo tomando conta dos seus discípulos, ele disse: ei, gente, meus discípulos, olhem para mim, sou eu, não temam, parem de ficar amedrontados, sou eu. Oh, que voz poderosa vindo na direção deles. Estavam aflitos, angustiados, amedrontados. De repente a voz poderosa, gloriosa, meiga, serena, firme, inconfundível, a voz de nosso amado Senhor Jesus Cristo disse: calma, não se atemorizem, sou eu. Aquela voz tomou aqueles corações amedrontados e desesperados. Eles olharam um para o outro. Pedro, um sanguíneo, colérico, estava ali tomado já por toda aquela necessidade de agir quando ele ouve aquela voz. Ele disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá ter contigo. Diga para mim ir na tua direção. A atitude de Pedro foi tão linda, foi tão poderosa. Essa reação de Pedro só está registrada no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos não estão registradas. Se é o Senhor. Aqueles discípulos todos que estavam ali, acho que eu volto, você chegou perto. Aqui está dando problema. Perdão, irmãos.
Então, quando Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Ah, irmãos, Jesus só queria isso. Jesus só queria uma palavra dessa. Então venha, venha. Ele estava ali no barco. A Bíblia diz aqui, o vento, a tempestade não tinham parado ainda. O banzeiro, as ondas, o vento ainda estavam ali, presentes. E Pedro disse, então, Senhor, faça com que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Os apóstolos estavam todos no barco, aí Pedro desce do barco. Agora imagine você, irmãos, na madrugada, com tudo aquilo que estava acontecendo, ele sai do conforto do barco, pisa na onde? Na água. A água é líquida. Ele pisa na água. Um pé, tira o outro pé, segura na borda um pouquinho do barco, os outros discípulos caladinhos, atentos. Estava todo mundo, e agora? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Será o que eles estavam pensando? E Pedro foi para o lado de Jesus e começou a andar na direção de Jesus. Sabe, irmãos, nenhum dos outros apóstolos vivenciaram o que Pedro vivenciou. A gente sempre lembra de Pedro nesse momento como um homem de pequena fé, né? De pequena fé foram os outros que ficaram dentro do barco. Ele não, ele teve uma fé extraordinária, uma fé genuína em Cristo Jesus. Foi o único que teve uma das maiores experiências registradas na palavra do Senhor. Ele sentiu no seu próprio corpo, na sua própria existência, ele sentiu. Ele teve a experiência de vencer as leis da física, de pisar nas leis poderosas da física. E ele andou na direção do Senhor Jesus. Não sabemos quantos passos, se 5, se 10, não importa. Se foi mais de um, já está contando bem, não está? Se foi mais de um, já está maravilhoso. Vamos que ele tenha dado 5 passos, aí ele viu aquele ventão, ele viu aquele movimento, a escuridão, as águas se batendo. Talvez ele falou, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Que bobagem é isso? E ele começou a afundar. Mas ele era um pescador, irmãos. Pescador sabe nadar. Acostumado, pula na água. Ele podia nadar, se esforçar. Ele podia ter gritado aí, ô Felipe, André, joga uma corda aí para mim. Estou aqui a perigo, rapaz, joga uma corda aí para mim. Ele não nadou, ele não pediu corda, nada, porque apesar dele estar afundando ali, mas ele não tirou da sua mente, do seu coração, que ele estava diante de Jesus Cristo, o seu Senhor. Então não é que Pedro teve pouca fé. Pedro viveu uma circunstância aterradora, difícil, complexa, mas ele não esqueceu que diante dele estava o Filho de Deus, que chegou andando sobre as águas. Ele não pediu para Felipe, para André, para Bartolomeu, para Mateus jogarem uma corda e nem estenderem a mão para ele. Ele não saiu dando braçadas, nadando. Ele olhou para o Senhor e disse, Senhor, socorre-me, por favor, socorre-me. Sabe o que o texto diz? Que Jesus o segurou fortemente. Você acha que quando Jesus segurou, Jesus ficou segurando assim? Ou ele veio novamente e ficou firme sobre as águas? Hein? Quando ele segurou assim, fica firme aqui do meu lado, rapaz. Nós vamos chegar no barquinho andando sobre as águas. No desespero, no dia terrível,
aterrorizante para Pedro, por causa das circunstâncias emocionais que envolviam o episódio. Ele não pediu aos seus coleguinhas para o ajudarem, ele não usou as suas habilidades como nadador, mas ele sabia que diante dele estava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, me socorre. Jesus segura, firma ele, e essa reação, irmãos, é a que devemos valorizar aqui nesse texto. Você pode perguntar a si mesmo qual seria a sua provável atitude diante disso. O que você faria nessa circunstância? Os demais discípulos estavam acomodados no barco. Eles ficaram lá, eles não estavam errados, eles não eram menos crentes nem mais crentes, eles estavam, só que eles não viveram uma experiência inédita, uma experiência poderosa. Pedro queria mais, Pedro queria dar um passo a mais, ele queria mergulhar um pouco mais, ele queria evidenciar a sua fé no seu Senhor. Então Pedro andou sobre as águas como resultado de sua fé genuína em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sabe o que está escrito lá em Naum, capítulo 1, versículo 3? O profeta Naum escreve que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Impávido, colosso, poderoso, magnífico, grandioso. Não importa o caminho, não importa a circunstância, não importa os desaforos, não importa os levantes. O andar dele é sereno, poderoso, firme. E é isso que Pedro viu. É isso que Pedro acreditou. O Senhor o inspirou a andar. Quando ele viu o seu Senhor andando, ele não pensou em nada, ele pensou que ele queria ir até Jesus. Talvez ele não tenha pensado, analisado os prós e os contras. Ele foi tomado por essa emoção tão poderosa que o fez caminhar sobre as águas de maneira maravilhosa. Ele teve uma experiência excepcional, singular, uma experiência que os outros apóstolos não tiveram. Mateus, Marcos e João narraram essa história. Eles viram o seu colega de ministério, eles viram o seu companheiro de trabalho, tendo uma das mais fantásticas e gloriosas experiências. Porque ele quis mais, ele não se satisfez em ficar ali esperando Jesus entrar, ele quis ir. E este é um ponto importante para a nossa reflexão. Muitas vezes nós queremos ficar onde estamos porque é mais confortável, e é melhor que Jesus venha, e é melhor que Jesus entre, e é melhor que Jesus tome o lugar dele entre nós. Mas todas as vezes que eu e você decidimos em nosso coração caminhar na direção de Jesus, dar o passo, olhar para ele e dizer: Senhor, me chame, eu quero caminhar um pouco mais, eu quero ter uma experiência excepcional, eu quero viver um milagre grandioso, Senhor. O Senhor vai dizer para você: vem, vem. Porque a nossa fé, irmãos, é que nos move nesse mundo espiritual e que nos permite viver essas coisas tão gloriosas. A ação sobrenatural de Deus sobre a criação foi sentida por Pedro. Ele sentiu essa ação sobrenatural de Deus. Calou profundamente na alma e no espírito de Pedro. Mas esse episódio, esse pequeno momento onde ele tira os olhos de Jesus,
e olha para a circunstância, também é uma grande lição para nós. Porque esta é uma verdade muito comum entre os nossos irmãos, entre os nossos pares da sociedade. A nossa tendência é olhar para a circunstância, olhar para as aflições, olhar para o desespero, olhar para as agonias. A gente faz o problema crescer porque nós focamos nele, nós olhamos para ele. Em vez de olharmos para o nosso Senhor, de ver a imagem do Senhor aumentando na nossa mente, no nosso coração, nós olhamos para a circunstância, olhamos para o problema. E esse problema nos faz afundar, naufragar. E não é isso que o Senhor quer. Pedro viveu uma das experiências mais singulares que a Bíblia registra. Mas Pedro também viveu um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Por isso que eu digo que aquela circunstância ali era sobrenatural em todos os aspectos. Do mal e também de Jesus. E essa situação com que Pedro olha para a circunstância, olha para a tempestade, olha para o vento, o barulho do vento, os discípulos ali respirando fundo, alto. E então ele começa a afundar, a naufragar. Assim tem sido com muitos crentes, irmãos, assim tem sido com muitas famílias. Quando você começa a olhar e a focar no problema, e a sua mulher se torna um problema, e o seu marido se torna um problema, e seus filhos se tornam um problema, e a sua finança se torna um problema, e se agiganta diante de você, e você vai ficando tão pequenininho, e todas essas circunstâncias tão opressivas, tão dantescas, tão negras, elas vão te abafando, te empurrando para baixo, querendo asfixiar você, querendo afogar você, querendo destruir o seu milagre, querendo anular o próximo passo. Jesus estava ali na frente. Pedro, eu acho isso legal. O fato dele não ter pedido uma corda, não ter pedido ajuda aos apóstolos, não ter se esforçado para nadar, ele estava diante de Jesus. E é isso que acontece, irmãos. Muitas vezes nós saímos nadando, sabe, aqueles nados desesperados, batendo os braços e os pés e bebendo água. Eu vou sair, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que me salvar. E a gente fica desesperado, ou então fica pedindo ajuda, ou meu amigo, ou minha amiga, ou meu vizinho, ou meu parente, ou fulano, ou Beltrano me socorre aqui, e a gente fica gritando para... E esquece que o nosso amado Jesus, o Filho de Deus, está na nossa frente, está com o ouvido limpo, poderoso, está com a mão, com o braço forte, poderoso, um braço de salvação, uma intenção de salvação, um propósito de salvação. Então nós não temos que ficar desesperados, pegando no cabelo da água, tentando não nos afogarmos. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, vem socorrer aqui, Jesus. Dá uma mãozinha aqui, Jesus. Olha a minha situação aqui, está meio bagunçadinha. Eu estou em crise. Eu estou em colapso. Está ruim de dar o próximo passo. Está difícil de sair dessa situação. Eu não estou achando saída aqui não. O Senhor só tem chão. Aliás, eu estou sem chão. Eu estou afundando. Mas ele estava falando com quem? Ele estava falando com quem? Jesus. Ele não gritou: Felipe, Mateus, Bartolomeu, Tadeu. Ele gritou: Jesus.
Meu Senhor, salva-me, salva-me, porque eu estou precisando da tua salvação. Jesus não te bobeou, Jesus não pestanejou, Jesus não deu uma resposta contrária à salvação dele. Jesus o segura pela mão. E sabe, irmãos, diga assim: Jesus pode acalmar a minha alma, o meu espírito durante uma tempestade. A presença dele me dá segurança, me dá paz para enfrentar os dias mais difíceis. Essa narrativa, irmãos, nos motiva a recorrer a Jesus, sempre recorrer a Jesus, sempre buscar a Jesus. Creia em Jesus, irmãos. Não é uma história de caronchinha, não é uma história sem H. Isso aqui não é brincadeira de criança. Nós estamos falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele, nosso Senhor, Ele, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele, nosso amigo, Ele está disposto. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, não podemos caminhar sobre as águas, não podemos caminhar sobre as tempestades, não podemos caminhar sobre as crises, sobre as trevas, não podemos caminhar sobre as perseguições, sobre os opositores, sobre os dias difíceis, se não estivermos com Ele, se não buscarmos por Ele. Então o nosso foco, a nossa fé, o nosso olhar precisa estar nele. Nada pode nos distrair. Nada pode nos distrair. Nosso olhar precisa estar nele. Sabe, irmãos, Pedro por um momento duvidou. Por um momento Pedro duvidou. Mas sabe, o propósito de Pedro, a intenção primária de Pedro foi caminhar em direção a Jesus. Os outros ficaram quietos e ele disse: o Senhor manda que eu vá ter contigo. E ele saiu do barco e foi na direção de Jesus. Sabe de uma coisa? Naquele momento que ele olhou para as circunstâncias e começou a afundar, sabe, ele estava vivendo um vacilo, era um vacilo, ele estava afundando, mas ele gritou: Jesus, por favor, me socorre aqui. Sabe, irmãos, ainda que haja dúvidas em momentos específicos da nossa vida, a mão de Jesus sempre está estendida em nossa direção. Ainda que por momentos difíceis, que nos provocam uma pequena dúvida, ainda assim, se continuarmos servindo a Ele, Ele continuará com a mão estendida para nós. O versículo 31, ele dá uma repreensão em Pedro, sabe? Ele repreende Pedro, ele chama homem de pequena fé. Porque duvidastes? E aí eu fico olhando isso, será porque Jesus repreendeu ele? Porque, poxa, ele foi afoito, ele foi muito determinado. Por que Jesus repreendeu ele? Em vez de Jesus segurar na mão dele e falar: ei, Pedrão, é assim mesmo, a gente vai um dia também. Não, ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe uma coisa que eu vejo aqui, irmãos? A repreensão é necessária para o crescimento. A repreensão é necessária para mantermos o equilíbrio, para mantermos o foco. Nós não podemos nos desgostar e nos afastar da repreensão. O tempo de aflição, diga comigo bem alto, o tempo de aflição é um tempo de repreensão.
A aflição, a dificuldade, o dia complicado é o dia de aprendizagem, é o dia de crescimento, é o dia de melhoramento. Nós temos que olhar para as dificuldades e as circunstâncias severas que nos tomam e delas aprendermos absurdamente. Nós precisamos olhar e falar o que eu posso aprender disso aqui, o que posso tirar como lição dessa situação tão dolorosa e tão difícil e tão aterradora. Então, o tempo de aflição, como eu já disse antes, era madrugada, entre 3 e 6 da manhã, estavam cansados, tinham passado o dia nas ministrações, estavam lutando contra a tempestade há algum tempo já, o medo do fantasma, e daí o inusitado, Jesus aparece andando sobre as águas. Manter o foco em Jesus no dia da adversidade é o segredo para sermos vitoriosos, irmãos. Manter o foco em Jesus, manter o olhar em Jesus. Você precisa ter a firme convicção de quem é Jesus. Só no Evangelho de João tem 7 expressões de Jesus: eu sou. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor. Ele, Jesus, nós precisamos saber quem Ele é para nós. Eu preciso reconhecer nele quem Ele é. Então, eu não posso aceitar esse relativismo moderno, não posso aceitar essa diluição do caráter e do poder do Senhor Jesus. Ele é ontem, hoje e para sempre. Ele, o Deus que resolveu encarnar, estar entre nós e ser sacrificado como cordeiro para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Você não serve a um Deus histórico, você não serve a um Senhor que conta uma história bastante interessante, bastante apelativa. Não, você está servindo a Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, ao Senhor da igreja, aquele que é, que era, que é e que há de ser para sempre. É Ele, o nosso Senhor, é Ele que estabeleceu tempos para a sua visitação entre o seu povo. Nós não podemos nos dissuadir disso, nada pode nos dissuadir disso, porque quando nós sabemos quem Jesus é para nós, quando nós sabemos quem Jesus é de fato, os seus poderosos atributos, você pode caminhar, irmãos, sobre as ondas crescentes e terríveis da descrença. Você pode caminhar triunfante na terra onde as ondas crescentes da descrença, da incredulidade estão aí alto, batendo alto sobre as pessoas. Vidas estão aí alardeando a sua incredulidade, inclusive pastores, inclusive líderes evangélicos estão alardeando a sua incredulidade e relativizando a Bíblia. Mas você precisa permanecer firme em meio às doutrinas dessa incerteza, às doutrinas deste mundo tenebroso. Nós não podemos aceitar as distrações que colocam do nosso lado para nos tirar o foco de nosso Senhor. As distrações que querem abater e querem anular a nossa fé. Diga para o seu coração, diga para a sua mente: a minha fé é inabalável, eu sou constante, firme, determinado, caminho a passos firmes e eu não vou retroceder, porque eu sei que na alma do Senhor não há prazer com aquele que retrocede. A minha caminhada, eu olhei para o Senhor, eu olhei para o meu Salvador, para aquele que me chamou gloriosamente, eu olhei para Ele e vi nele a solução que Ele propõe.
Então eu vou caminhar de cabeça erguida. Podem criticar, podem relativizar, podem diminuir, podem fazer distrações daqui, distrações dali, e pipocos de cá e pipocos de lá. Eu não vou abrir mão da minha fé em Cristo Jesus, porque a minha fé nele me faz viver milagres excepcionais, sobrenaturais, milagres na minha casa, milagres nos meus negócios, milagres na rua, milagres no lazer, milagres na igreja, milagres em qualquer lugar que eu esteja. Essa firmeza de caráter, essa firmeza, essa fé, porque o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu preciso crer. Mas o que esse mundo está propondo para nós? Uma descrença, de maneira sutil ou nem tão sutil. As pessoas, vocês têm que ter cuidado, irmãos, com o que os seus filhos estão assistindo, com o que vocês estão assistindo. As pessoas estão colocando cada vez mais personagens. Tem uma série chamada Lúcifer. E eu fui assistir essa série, eu falei, eu estou curioso para saber o que é isso aí. Irmãos, eles colocam o Lúcifer que se no final você fica amando o Lúcifer. A série, uma das coisas na série que ele não consegue mentir, ora, o pai da mentira não consegue mentir. Eles começam a apresentar o feio, o transgressor, o abominável como algo aceitável. Nunca se teve tanto filme de vampiro, de zumbi, do diabo, de terror, de tantas coisas ruins na face da terra, onde as pessoas estão diuturnamente sendo ministradas pelo mal, para que a sua fé seja diluída, seja diminuída, se torne inconsistente, fraca, frágil, volúvel, vulnerável, e faça você perder a oportunidade de viver milagres excepcionais. Eu quero desafiar você nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você que está aqui, que está em casa. Eu quero desafiar você que está assistindo agora e que vai assistir depois esse vídeo. Eu quero desafiar você a continuar firme sobre as águas, ainda que em algum momento a coisa dá aquela duvidada mas você sabe que precisa gritar, você sabe para quem chamar, você sabe no braço que você precisa segurar, o braço poderoso, o braço forte, a destra de Deus, você sabe que é Ele. Chame Ele de manhã, de noite, meio-dia, de madrugada, não importa, chame por Ele. Na sua tristeza, na sua alegria, na sua dança, no seu deitar, chame por Ele e diga: Jesus, eu quero ir para onde o Senhor está, eu quero caminhar na sua direção. Estão dizendo que tem um monte de coisa no meio caminho, estão dizendo que tem um monte de tempestade, e estão querendo botar areia movediça, minas terrestres, estão botando um monte de cerco, estão querendo me atrapalhar, um monte de obstáculos e oposições para me impedirem de chegar onde o Senhor está. Mas sabe, Senhor, quanto mais eu leio a Tua palavra, mais fé eu tenho. E então eu sou fortalecido e minha fé se torna poderosa. Hebreus capítulo 11, a galeria dos homens da fé, dos heróis da fé que nomeiam claramente os homens e mulheres que foram cheios de fé. E você faz parte dessa galeria dos homens e das mulheres de fé. Você vai dizer no dia ruim, no dia bom, você vai dizer de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, de madrugada, você vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que por fim Ele se levantará sobre a terra para me salvar, para me socorrer. Ele é o meu redentor, Ele é o meu garantidor, Ele é a minha resposta, porque esta é a vontade dEle.
Então, não deixe que as desavenças, não deixe que as crises, não deixe que os dias ruins, não deixe que as dificuldades sufoquem você e anulem a sua fé. Porque Pedro começou a afundar, então ele podia dizer: eu não sei, não tenho fé. Mas mesmo afundando ali, e mesmo ele olhando para a circunstância, e mesmo ele vivendo aquele momento difícil, ele deu uma olhadinha. Ele não viu a cara de um homem, ele não viu o som de um homem, ele viu o som do Senhor dele. Ele sentiu o cheiro de Jesus. Ele sabia que estava na frente dele o seu Senhor. Ele disse: Jesus, socorre-me. E Jesus o segura pela mão, dá um puxãozinho de orelha, porque a aflição é um bom lugar para aprender. Então não fique cheio de mimimi, não fique birrento quando você for repreendido no dia da sua aflição. Seja humilde, aceite a repreensão, aceite o ensino, aceite a instrução. A gente precisa se opor ao ensino deste mundo. Precisamos fixar os olhos no Senhor e não na ira dos destruidores ao nosso redor. Nós não podemos fixar os nossos olhos nos destruidores, nos afugentadores, nos encrenqueiros, nos dissimuladores, nos mentirosos, nos encrenqueiros, nos sabotadores. Nós não podemos fixar os nossos olhos nessa turba da bagunça. Pare de ficar olhando para esses influencers que só falam desgraça, esses jornalistas só andam mentindo. Pare de olhar para essas coisas e comece a ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, receber mensagens. Comece a fortalecer o seu espírito e a sua alma, para que mesmo que ao redor de você esteja repleto de oposições e de destruidores e de iracundos, mas você está consciente de quem é você e qual é o seu objetivo. Diga para o seu irmão: ainda que a escuridão te assuste. Diga de novo: ainda que a escuridão te assuste, ela jamais atrapalha a visão de Jesus. A escuridão não atrapalha a visão de Jesus. A escuridão, a aflição, a angústia, o problema, a turbulência não atrapalha a visão de Jesus. Ele tem olhos poderosos que nos veem. O salmista diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Nada está longe do olhar do Senhor. Ele está te vendo, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, o seu DNA, as suas crises, as suas qualidades, as coisas ruins. Ele te conhece indo e voltando, por fora e por dentro. Ele sabe o que você precisa é manter o seu foco, manter o seu olhar em Cristo Jesus. Assim como Jesus, quando sai do lado de um lado do lago, caminha em direção ao outro, para o encontro deles seria em Betsaida, e depois eles iam para Genezaré. E de longe, Jesus certamente viu os apóstolos naquela tempestade, eles se movimentando ali, se esforçando para não naufragarem. Jesus certamente viu isso. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente pode olhar para esse texto e entender que Jesus está de olho na nossa embarcação. Ele está de olho na nossa vida. Ele está de olho no que está acontecendo ao nosso redor.
Isso é maravilhoso, isso é glorioso, o fato dele estar de olho em nós. O que nós podemos fazer? Crer. Acima das circunstâncias é o caminhar do servo do Senhor. Acima dos dias difíceis. Aqui Jesus demonstrou que as forças físicas se submetem a ele. Que as forças físicas, as forças da natureza são submissas à sua vontade. Então o milagre de andar sobre as águas, aquela caminhada de Jesus sobre as águas, foi para que a fé dos seus discípulos fossem acrescidas. Então, no momento mais difícil, num momento ruim, numa noite turbulenta, Jesus quer que você aumente a sua fé através da visão da intervenção dele. Quando o Senhor vai em sua direção, a sua fé vai ser acrescentada, vai ser melhorada. Eles deveriam aprender algo muito poderoso. A fé deles deveria estar sempre depositada em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando a nossa fé está depositada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, não há nada a temer. Diga bem forte, não há nada a temer. Não há nada a temer. Mais uma vez, 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 não há nada a temer. Diga, quando eu estou olhando para Jesus, eu posso andar acima das circunstâncias. Eu posso andar sobre a turbulência, sobre a tempestade. Eu posso andar na noite mais densa e mais escura, porque os meus olhos estão se encontrando com os olhos do meu Senhor, e Ele está nutrindo a minha alma e o meu espírito, e me mantendo firme, constante, perseverante. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mateus, ele registra aqui a reação dos discípulos. No versículo 33, ele diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, irmãos, o propósito central desse episódio aqui, dessa narrativa, a gente vê aqui no desfecho da narrativa, o propósito central de tudo que estava acontecendo ali, aquela circunstância adversa, aquela crise que se abateu sobre os apóstolos. Havia um propósito muito forte, muito poderoso ali, que era o reconhecimento de que eles estavam diante do Filho de Deus. O texto, o versículo 33, está dizendo assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Diga comigo assim: Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, e eu creio que Ele andou sobre as águas e que Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Jó respondeu que Deus é aquele. Olha o que Jó diz no capítulo 9, versículo 8. Que Deus é aquele que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Mas há o tempo certo para todas as coisas, e nada foge do seu propósito. Por mais que não compreendamos, o fim último de todas as coisas é para que o Senhor receba toda a glória que é dele. Ele é o Senhor da história. Então eu quero desafiar você nessa noite a andar acima das circunstâncias. Podem dizer o que quiser para você, porque a sua audição espiritual não vai ouvir
pessoa está dizendo: você é um fracassado, você é um mequetrefe, você não dá conta, você não é capaz, você não pode. Você não está ouvindo isso. Sua audição não está para isso. Você está ouvindo uma palavra poderosa que está vindo em sua direção. Sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Jesus caminhando em nossa direção, com a nossa embarcaçãozinha toda bagunçadinha, não é? Tem gente que está com a vidinha toda bagunçadinha. A ondinha batendo tão violenta na alminha, no espírito. Tem dia que está tão assim que a gente fala: vou morrer aqui agora, não dou conta mais. Está tão difícil, eu vou chutar o balde. Esses dias eu vi, você deve ter visto, uma cantora que era evangélica, que fez um sucesso tremendo. Aí botaram uma foto dela, agora ela está vivendo uma nova era. E ela vestida com a roupa já desse novo tempo. Eu fiquei: como o diabo é tinhoso para deturpar e estragar a vida da pessoa. É isso que ele quer fazer com você, na sua faculdade, no seu curso, no seu trabalho, na sua casa. Um familiar que você respeita, mas que ele não respeita a sua fé, que ele não respeita a sua crença. É um colega de trabalho que é debochado, que quer que você seja anulado. É um vizinho mequetrefe que só quer prejudicar e provocar sua ira. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos de quem? Nós somos de quem? De Jesus, de Deus. Nós somos do seu rebanho, Ele é o nosso pastor. E as ovelhas do seu pastoreio ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas do seu pastoreio entrará e achará pastagem. Então se anime, irmãos. Exerça a sua fé. Comece a profetizar dentro da sua casa, na circunstância adversa. Comece a declarar. Creia, ministre com ousadia. O meu caminho está sendo, trabalhado, preparado pela mão poderosa de Jesus. Estão me dizendo um monte de lorota ao meu redor, mas o meu ouvido, o meu espírito, a minha alma, ouve a voz do meu Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos. Deliciosa essa palavra, não é não, irmãos? Como essa palavra hoje? Se alimente desta palavra tão linda e tão preciosa. Aceite no seu coração não as palavras do mundo, mas as palavras do Senhor Jesus. Então, no seu dia difícil, na sua tenebrosa tempestade, você vai ver Jesus caminhando sobre ela, com uma serenidade, com uma tranquilidade. Você vai ficar olhando. Jesus está vindo, saltando, pulando, dançando sobre o dia difícil. Senhor, já que o Senhor está vindo aqui nesse meu momentinho difícil, deixa eu ir na sua direção também, Senhor. Milagres vão explodir na sua vida, irmãos. Milagres vão acontecer. Você não está ouvindo o que eu estou falando, não. Milagres vão acontecer na sua vida. Você vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer, com o que Deus vai agir, porque quanto mais cremos, quanto mais caminhamos na direção dEle, quanto mais com Ele falamos e ouvimos dEle, mais substanciosos, mais crentes, mais firmes e inabaláveis somos. E nesse ponto
nós somos receptáculos, receptores. Nós chamamos a atenção dos milagres de Deus. Eu quero dizer para você que o seu corpo vai ser curado, a sua alma vai ser curada e o seu espírito vai ser curado. Eu quero dizer para você que aquela moedinha pequenininha que você olha para ela e fala, só tem isso aqui. Deixa eu dizer, essa moedinha vai multiplicar a vista dos seus olhos e você vai ficar impressionado com o movimento de Deus na sua direção. Basta você focar nele, basta você olhar para ele, basta você não desistir, basta você ficar firme. Eu não vou para a igreja, eu não vou ler, eu não vou. Pare com isso em nome do Senhor Jesus. Caminhe sobre aquilo que está querendo te arruinar e te prejudicar. Estufe o peito, murche a barriga e caminhe firme, crente, poderoso, sabendo o Senhor está comigo. O Senhor é o meu mestre, é o meu salvador, é o meu redentor. Nada, nem mil pode cair de um lado, 10.000 pode cair do outro, mas eu não serei atingido porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu estou debaixo das asas protetoras dele. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou na presença do Senhor. Ele é o meu rochedo, o meu escudo, o meu paves, o meu broquel. Ele é na minha vida. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Quero convidar você, essa semana, em nome de Jesus, durante toda a semana, todos os dias, você vai dizer, eu estou caminhando sobre milagres. Eu estou vivendo milagres. Você pode fazer isso essa semana, irmãos? Põe a mão sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, põe a mão sobre a sua carteira, põe a mão sobre a sua Bíblia e diz, Senhor, se dispõe a ser útil no reino de Deus, irmãos. Deseje, sonhe em ser um pastor, um evangelista, um apóstolo dessa geração. Sonhe em ser útil no reino. Brevemente, eu estou organizando aí para nós começarmos a escolinha de pastores. E eu quero que você se inscreva lá para você participar dessa escolinha de pastores. Nós vamos preparar você para ser um pastor dessa geração. E você vai ser um pastor autêntico, crente, que conhece a palavra do Senhor e está disposto a ir um pouco mais. Essas ovelhas perdidas estão precisando de uma liderança, de um pastoreio, de uma voz que agregue elas, que congregue elas no nome do Senhor, amém? Então diga assim, eu sou ferramenta de Deus, instrumento de Deus, servo do altar. O Senhor pode me usar hoje, amanhã e depois. O Senhor pode tomar a minha vida, a minha casa, a minha família para servirmos no altar do Senhor. Esse altar pode ser erguido lá na faculdade, no trabalho, na rua. Você não precisa ser o pastor aqui da igreja, mas você pode ser pastor em qualquer lugar que você estiver, cumprindo a missão para a qual Deus te chamou. Amém? Você está crente nisso, irmão? Aleluia. Quero orar por